Por se passar em um mundo onde superpoderes são uma das coisas mais normais de todas, My Hero Academia possui uma variedade muito grande desses poderes, também chamados de individualidades, em sua história. Por causa dessa variedade tão grande, parece até impossível dar alguma classificação para identificar os tipos de individualidades nas pessoas. Mas e se eu dissesse que, de fato, existe um método para classificar e identificar o tipo de individualidade de uma pessoa em My Hero Academia? E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Vamos comentar sobre todas as categorias que existem, enquanto também analisamos e citamos alguns exemplos de heróis que se enquadram nelas. E eu já começo aqui te dizendo a primeira categoria, os ativadores de sininho e os que deixam o ultra like no vídeo. É dito que essa é a categoria mais forte entre os heróis de My Hero Academia, hein? Brincadeiras à parte, saiba que esse vídeo vai conter alguns spoilers sobre o mangá de Boku no Hero, então fica aí o aviso, se você não quiser estragar sua experiência com a obra. Sem mais delongas, vamos conhecer então todas as categorias de individualidades em My Hero Academia. Antes de começarmos a falar sobre as categorias, precisamos lembrar como as individualidades surgiram no mundo de My Hero Academia. O primeiro ser humano a nascer com poderes foi um bebê que emanava um forte brilho do seu corpo. Após esse fenômeno, muitas pessoas ao redor do mundo começaram a manifestar diferentes tipos de superpoderes. Não se sabe ao certo, mas foi teorizado que tudo isso foi causado pela disseminação de um vírus. E não demorou muito para que cerca de 80% de toda a população mundial tivesse algum tipo de poder, e essa porcentagem só continua aumentando. Foi depois de observar o padrão e a natureza dessas individualidades que surgiu a classificação delas, podendo ser divididas em categorias com base no que fazem e em como funcionam. No total, existem 3 tipos de individualidades, mas elas também podem ser categorizadas em alguns subtipos. Apesar desse método de catalogar os poderes não ser mencionado na obra, é algo canônico e usado de forma ativa na comunidade de fãs para identificar o tipo de poder que cada personagem possui. Dito isso, bora começar! Emissor. Essa categoria também é chamada de ativação, já que faz com que o seu portador tenha que ativar o seu poder de alguma forma, sem necessariamente alterar a estrutura física do seu corpo para isso. Provavelmente, essa é a categoria que mais engloba pessoas com poderes no mundo. Esse tipo de individualidade envolve principalmente usuários com poderes que liberam e controlam alguma substância, como o fogo e o gelo do Todoroki. Mas também abrange usuários com individualidades que causam algum efeito nos seus inimigos, que é o caso da individualidade apagar do Aizawa e da lavagem cerebral do Shinso. Em alguns casos, usuários com individualidades de emissor podem até mesmo alterar as propriedades de coisas existentes ao seu redor, em um nível molecular, como é o caso do amolecimento do Juzo, que transforma objetos sólidos em semilíquidos, e do decaimento do Shigaraki, que desintegra tudo que ele toca. Mesmo que a ativação dos poderes de um herói do tipo emissor não ocorra de forma consciente, ele ainda se engloba nessa categoria. Um bom exemplo de alguém assim é a Eri, com sua individualidade Rewind. É muito fácil confundir pessoas do tipo emissor com o tipo mutante, do qual ainda vamos falar mais pra frente. Mas quando uma pessoa não tem uma aparência muito humana, seu poder ainda pode ser considerado do tipo emissor, caso a sua aparência não tenha relação nenhuma com a sua individualidade real. Exemplos de casos como esse são dos personagens Tokoyami, Mina e Koda, todos alunos da turma 1A. Apesar das suas aparências estranhas, elas não impactam no que seus poderes fazem. Mina pode parecer uma alien, mas os seus poderes são a emissão de ácido. Tokoyami pode parecer alguém com poderes de pássaro, mas a sua real individualidade é a Dark Shadow. Koda talvez pareça alguém com poderes de resistência ou super força, mas a sua habilidade é conversar com animais. A provável explicação para essa situação, em que a aparência e poder não estão diretamente ligados, é a possível mutação genética que os ancestrais dessas pessoas sofreram no passado. Como pessoas de várias individualidades vão criando relações e gerando filhos entre si, seus genes acabam se misturando e resultando em casos como esses. Mesmo quando uma pessoa do tipo emissor altera o seu corpo, ela ainda se enquadra nessa categoria, já que a sua aparência não vai mudar de forma significativa. Um exemplo desse caso seria o Endeavor, que pode envolver o seu corpo com suas chamas a todo momento, mas seu porte humano sempre permanece o mesmo.
As individualidades mais famosas do anime, o One for All e All for One, também são consideradas individualidades do tipo emissor. Usuários dessa categoria tendem a sofrer severas desvantagens pelo uso excessivo de sua individualidade, e é preciso um treinamento extensivo para minimizar os danos colaterais de seu poder ao seu corpo, já que algumas vezes eles vão perdendo gradualmente a sua resistência natural à sua própria individualidade. Mais alguns exemplos de pessoas do tipo emissor são Bakugou, Uraraka, Kaminari, Nejiri, Midnight, Night Eye, Monoma, Present Mic, Ectoplasm e vários outros. Transformação. Essa categoria também é chamada de híbrida, já que muitas vezes as transformações levam seu portador a assumir aparências semelhantes a pessoas pertencentes à categoria mutantes, que ainda vamos falar sobre. A diferença é que, no caso das individualidades do tipo transformação, o corpo do seu portador se altera drasticamente por causa do seu próprio poder. Isso também a diferencia da categoria emissor, mesmo que os dois tipos exijam a ativação dos seus poderes. Resumidamente, pessoas do tipo transformação podem alterar completamente o seu corpo temporariamente para ativar a sua individualidade. Um bom exemplo disso é a heroína Ryukyu, com sua capacidade de se transformar em um dragão. Às vezes, a transformação não altera necessariamente todo o corpo do portador, mas só melhora algum aspecto físico já existente na pessoa, como é o caso de Kirishima e Tetsutetsu, que deixam seus corpos mais resistentes, alterando minimamente a aparência deles. Individualidades dessa categoria também podem adicionar novos membros ao corpo de uma pessoa, como vimos com aquele Nomu que atacou os estudantes durante a invasão ao acampamento de verão. O monstro podia adicionar mais braços no seu corpo, com cada um contendo algumas ferramentas. Usualmente, individualidades do tipo transformação só afetam seu próprio portador, mas já vimos uma exceção a essa regra, com um aluno Seiji Shishikura, um aluno da escola Shiketsu. Seu poder Meatball altera os seus braços para transformar outras pessoas em bolas de carne, e esse efeito pode ser cancelado caso ele queira, ou faça os seus braços retornarem ao normal. Assim que o vigor de um herói dessa categoria se esgota, sua transformação também costuma se desfazer, fazendo ele voltar à sua forma humana original. Outros exemplos de personagens do tipo transformação são Edge Shot, Mount Lady, Tamaki, Muscular, Redestro, Toga, Kamui Woody e Mirio. Mutante. Essa categoria envolve todas as pessoas cuja aparência foi alterada graças aos seus genes de super-heróis e que também têm suas individualidades diretamente ligadas à sua aparência diferenciada. Justamente por fazer parte do corpo do seu portador, pessoas com esse tipo de individualidade não precisam ativar o seu poder, já que isso é só uma extensão dos seus próprios corpos. Caso Eraserhead usasse o seu poder de apagar em alguém com o tipo de poder mutante, como a Azui Tsuyu, por exemplo, a garota só iria perder as suas habilidades de Han, mas a sua aparência anfíbia iria continuar. Só para citar mais um exemplo, esse caso também seria exatamente o mesmo para o Mezu Shoji. Caso Aizawa Sensei apagasse a individualidade do Shoji, ele somente iria interromper a capacidade do garoto de replicar partes do seu corpo, dos seus 6 braços, mas ainda assim, os braços não vão desaparecer. Justamente por serem parte do corpo do seu portador, às vezes eles até usam seus poderes de forma inconsciente. O melhor exemplo disso é a Hagakure, que é invisível 100% do tempo, mesmo quando está dormindo ou nocauteada. E embora seja extremamente raro, existe um caso de um animal com uma individualidade do tipo mutante, que no caso é o diretor da UA, o Nezu, que era um simples rato que desenvolveu mutação e ganhou uma inteligência superior à dos humanos. Exemplos de pessoas do tipo mutante são Ida, Mineta, Jiro, Mirko, Mei Hatsumi, Gran Torino, Hound Dog e Hawks. Acumulação. A acumulação não é exatamente uma categoria de individualidades, mas sim uma subcategoria, que pode englobar poderes tanto de emissão, transformação ou mutantes. Basicamente, individualidades com essa condição requerem que o seu portador acumule alguma coisa, para que ela seja ativada ou usada de maneira ideal. O melhor exemplo de um poder assim é o One for All. No seu primeiro portador, o One for All foi uma individualidade praticamente inútil, mas conforme foi passado adiante por seus herdeiros, o poder foi cultivando a força e as individualidades de cada um, ou seja, acumulando. Assim, seu portador atual, o Deku,
só é tão poderoso graças ao acúmulo gerado pela individualidade. Curiosamente, o personagem Monoma da turma 1B até tem a capacidade de copiar as individualidades dos outros para si, mas ele não consegue usar de forma eficaz o poder de alguém do tipo acumulação, já que o acúmulo não pode ser copiado. Ainda bem, né? Se fosse possível copiar o acúmulo também, Monoma teria sérios problemas quando copiou o One for All do Deku, pois certamente o seu corpo não suportaria receber uma quantidade imensa de poder de uma única vez. Outras pessoas com poderes desse tipo são Fat Gum e Eri. Fat Gum acumula uma enorme quantidade de gordura em seu corpo para conseguir usar a sua individualidade, a qual serve para absorver o impacto de golpes feitos contra ele, além de também ser usada para aumentar o seu poder ofensivo quando necessário. A Eri, por sua vez, acumula energia, que faz o corpo de um ser humano regredir proporcionalmente à quantidade de energia que ela reuniu. A garotinha pode até fazer uma pessoa com poderes regredir ao seu estado primitivo, sem poderes. Despertar. Essa também é uma subcategoria das individualidades e engloba todo tipo de poder que surge subitamente para o seu portador ou que sofre uma melhora drástica em um curto período de tempo. Tomura Shigaraki é exemplo de alguém que sofreu os dois tipos de despertar. Seus poderes surgiram repentinamente quando ele era criança, o que o fez desintegrar toda a sua família. Anos no futuro, depois de enfrentar Redestro e Gigantomáquia, sua individualidade sofreu um novo despertar, e ele se tornou capaz de deteriorar uma cidade inteira, só de tocar o chão com as suas mãos. Deku também sofreu um despertar com o One for All, assim que os poderes dos portadores antigos começaram a surgir. Assim que a individualidade Chicote Negro surgiu, ele teve o primeiro despertar, e assim se seguiu conforme os poderes dos outros portadores iam surgindo para ele. Por fim, Toga e Twice também são exemplos que tiveram um despertar. Toga antes só conseguia copiar a aparência das pessoas, mas depois do arco do Redestro, ela foi capaz até mesmo de copiar a individualidade das pessoas. Ela foi capaz de usar a gravidade zero de Uraraka depois de assumir a aparência dela. Já o Twice, depois que superou sua crise existencial, sofreu um despertar que o permitiu criar inúmeros clones com seu poder, podendo criar um exército enorme e eficiente o bastante para tomar um país inteiro. Certamente há outras subcategorias e maneiras de se classificar as individualidades, mas essas são todas as verdadeiramente canônicas que conseguimos encontrar. Mesmo que essas classificações nem sejam citadas direito no anime, e nem pareçam ser algo tão importante assim, elas acabam se tornando muito úteis na criação de novos personagens para a trama. Eu não ficaria surpreso se soubesse que o autor de My Hero Academia segue essa receita para criar novas individualidades para todo novo personagem da obra. Além do mais, as classificações também acabam sendo muito úteis para a criação de personagens com poderes originais, e acredite, essa lista de personagens é extensa. Prontinho, galera! Essas são todas as formas de se classificar as individualidades em Boku no Hero. Você já conhecia esse sistema? Tem alguma subcategoria que você encontrou e poderíamos ter adicionado aqui? Comenta aqui embaixo pra gente saber mais. Assim, aprendemos ainda mais sobre os poderes que existem no universo de Boku no Hero. Afinal, sabemos o quanto o número de individualidades na obra é enorme, e compartilhar o máximo de conhecimento possível é a melhor maneira de entendermos cada vez mais como elas funcionam. Além de, claro, ajudar o nosso canal a crescer. Enfim, muito obrigado pelo seu apoio, Ultra Nerds, e até o próximo vídeo, valeu!